E aí galera, beleza, beleza? Aqui é o professor José Maria pelo YouTube, canal Diabo da Matemática. Hoje nós vamos falar de progressão geométrica, APG. Progressão geométrica, PG, é toda a sequência de números não nulos em que cada termo a partir do segundo é igual ao produto do seu termo precedente por uma constante denominada razão Q da progressão. Bom, qual que é a novidade? Aí a novidade é que muda a operação. A PG a gente multiplica por um valor fixo, enquanto que na PA a gente somava ou subtraía, né? E a razão, para diferenciar de R de razão da PA, a gente vai usar a letra Q, tá? Beleza? Então, aí nós temos aí, ó, os exemplos, né? Aqui nós temos o exemplo, uma PG de razão 2, PG finita de 4 termos, 2, 4, 8 e 16, é uma PG finita de razão 2, por quê? Pega o primeiro termo, para chegar no 4, 2 para chegar no 4, você multiplicou por 2, para chegar no 8, você multiplicou por 2 de novo, para chegar no 16, você multiplicou por 2 de novo. Então isso se repete, não infinitamente, porque essa é finita. Mas então é uma PG de razão 2. Aqui nós já temos na segunda uma PG infinita, né? Os 3 pontinhos aí, infinito, é de razão 3. Olha só, a PG começa, o A1 é 5, o A2 é 15. Então está multiplicando por 3. Ó. Depois o próximo é 45, que é 15 vezes 3. O próximo é 135, que é 45 vezes 3. E o próximo aqui, se fosse escrever, é 135 vezes 3. Então a PG infinita de razão Q igual a 3. E o terceiro item, nós temos uma PG onde o primeiro termo A1 é menos 1, o A2 é menos 4 e o A3 é menos 16 e assim por diante. A PG infinita de razão Q igual a 4, porque você tem menos 1, para chegar em menos 4 você multiplica por 4, para chegar em menos 16, menos 4 vezes 4, menos 16, aí vale a regra de sinal, observando aí que a regra de sinal, beleza? Então, agora nós vamos falar do termo geral da PG. Olha só, o termo geral da PG, o jeito de representar é parecido com a PA. O que muda é que essas operações aqui é multiplicação, então muda um pouquinho diferente. Tá? Nós temos aqui ó, uma PG, em uma PG, A1, A2, A3, reticências AN, cada termo a partir do segundo termo é o produto do termo anterior pela razão Q. Né? É o que eu já tinha falado, o produto é quando você multiplica alguma coisa e obtém um resultado. Então você vai multiplicar um termo por uma razão, né? E você por um valor, né, que é a razão, uma constante, e você vai obter o produto. Esse produto é o termo seguinte, né? Então é o que ele fala, cada termo a partir do segundo, sempre a partir do segundo, é o produto do termo anterior pela razão Q, ou seja, o A2 é o produto do A1 pela razão Q, o A3 é o produto do A2 pelo Q e assim por diante. Então eu coloquei aqui para vocês, ó, o primeiro termo é o A1, que é igual a 1, Q elevado a 0. Q elevado a 0 é porque o Q elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é 1, então A1 é igual a 1 mesmo. Então, só para colocar o Q aí, a gente colocou. O segundo termo é o A2. O A2 é o que? É o A1 vezes a razão. Você pega a razão, multiplica pelo A1, que é anterior ao A2, você obtém o A2. O A3 segue a mesma lógica. Você pega o A2, que é anterior, multiplica pela razão, obtém um A3. Só que aqui eu fiz o que? Eu representei, uma forma de representar, tudo como em função de A1 para poder gerar o termo, para poder definir o termo geral. Então você vê que aonde aparece A2, eu troquei por A2 aqui, ó. Esse A2 aqui é A1 vezes Q, eu coloquei no lugar do A2
lá na frente, aqui embaixo, eu coloquei eu coloquei aqui o A2 no lugar o A1 vezes Q no lugar do A2, então ficou A3 igual a 1 vezes Q de novo, né? Porque tem um Q aqui, ó. E como A2 é A1 vezes Q, vai aparecer A1 vezes Q. E aí fica então que A3 é A1 vezes Q ao quadrado, que é Q vezes Q. E essa lógica segue, né? A4 é A3 vezes Q, e eu vou substituir o A3 por A1 vezes Q quadrado aqui. Aí A1 vezes Q quadrado vezes Q vai ficar A1 vezes Q a terceira, Q ao cubo. Então A4 é A1 vezes Q ao cubo. Mas você observar que sempre, ó, é um termo anterior, ó. O expoente do Q é um número menor do que o índice do A, ok? O A3 e o Q aqui é Q elevado a 2. Aqui é A4, aqui o Q elevado a 3. Então o expoente é sempre um a menos que o índice do A, né? Então a gente define isso que um termo qualquer, ou um termo enésimo termo, a gente pega então o AN, então é A1 e N menos 1, porque aqui o índice aqui, o expoente sempre é um a menos que o índice. Então, você define aqui a forma do termo geral, tá? Beleza? Aí, ó. Observam que em cada igualdade, o expoente da razão é uma unidade inferior ao índice do termo considerado, resultando na forma do termo geral que eu coloquei para vocês aqui, né? Ó, nós temos aqui a n igual a 1 vezes n menos 1, e eu puxei aqui para vocês para frente aqui para a gente poder ver ela bem grandona aqui, né? A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. E a razão também eu posso escrever desse jeito, ó. Razão é igual a 2 sobre A1, A3 sobre A2 e A4 sobre A3 e etc, né? Bom, vamos pegar um exemplo. Deixa eu falar aqui para vocês dos termos aqui, das nomenclaturas aqui, ó. A n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1, onde o AN é o termo geral, o A1 é o primeiro termo, que é a razão, e o N é o número de termos. Aqui ele pede um exemplo para a gente calcular o A9, né, que é o nono termo. Então, isso aqui a gente chama de A9. Então, ele quer que você calcule o nono termo e te deu 3 termos da PG. Mas se ele te deu 3 termos, isso significa que a gente consegue calcular a razão. Olha só, a gente usa essa fórmula aqui, ó, A3 sobre A2, ó, 9 sobre 27, ó. Aí você divide tudo por 9 em cima dá 1, por 9 embaixo dá 3. Então já tem a razão ali. A razão vale 3, 1/3, né? Entendeu? Me invoquei que esse 3 aí vale 1/3. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar o nono termo nosso, vai ser o nosso AN. Então eu vou pegar o A9, vou pôr no lugar do AN. Vou pegar o A1, que é 81, vou multiplicar pela razão, que é 1/3, elevado a 9 menos 1. Beleza. Olha só. Então, vamos lá. A9. 81, eu tenho que sempre pensar o seguinte. 1/3 é alguma coisa na base 3. Tem que arrumar uma base para 81. 81 é 3 a quarta, que é 3 vezes 3, 3 vezes 4 vezes. 3 ao quadrado é 9, que é 3 vezes 3, que é o cubo, 27, vezes 3 de novo, que é a quarta, 81. Então, 3 à quarta. E 1/3 é 3 elevado a menos 1. É só você inverter,
pôr o 3 para baixo e o 1 fica um expoente, né? Um 3, 1 sobre 3 é 3 elevado a menos 1, né? E aí, isso aqui é 8, 9 menos 1 dá 8, então 3 a menos 1 vezes 8. Isso da seguinte maneira: 3 elevado à quarta vezes 3 elevado a menos 8, que é menos 1 vezes 8. Você multiplica o de dentro ali pelo de fora. Então a gente vai poder escrever isso, né, na potência final ali. Aqui então nós vamos escrever 3 a quarta vezes 3 a menos 8, conserva a base e somos expoente. Você tem menos 8 com 4 dá menos 4. Então você tem 3 elevado a menos 4. E 3 a menos 4, você lembra aqui, se eu jogo 4 para baixo, então fica 1 sobre 3 elevado a 4, que é uma propriedade de potência, que eu vou fazer no cantinho ali depois para você entender, né? Então o nono termo aí, que é o A9, é 1 sobre 81, 3 a quarta, né? Então 1 sobre 81 é o nono termo dessa sequência aí. É uma sequência que está decrescendo. Então, essa regrinha aí, quando a gente fala de jogar para baixo, inverter o sinal, é uma regra de potenciação, que você diz assim, que A elevado a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N. Ou ainda posso escrever isso com N assim, ó, né? Então, quando eu tenho esse número negativo, vai ser sempre 1 sobre essa base, e esse expoente aqui passa a ser positivo. É o inverso do número que a gente fala, tá? Então, isso aqui é aquilo que a gente tem que estar dominando a base, né, da matemática. Beleza? É isso aí. Até o próximo vídeo aí. A gente vai fazendo exercícios. Depois eu vou voltar ainda em PA para nós fazer exercícios de PA, de soma. E vamos ficando por aqui. A gente se vê na próxima aula. E deixar um recadinho para vocês. Não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com os colegas aí o trabalho, para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho aí. Beleza? Até mais.